Então, bem-vindas, bem-vindos. Esse é o terceiro encontro desse curso de comunicação não violenta com foco em educação. Para quem está assistindo gravado, a gente ouviu junto aqui a música Quero Me Curar de Mim, da Flaira Ferro. Se você quiser começar essa aula na mesma frequência que a gente ouve aí também na sua casa, essa música Quero Me Curar de Mim. E só dando um aviso antes de entrar mais no tema, os certificados devem ficar prontos essa semana mesmo, e vocês podem usar esse certificado, é chancelado pelo consulado, e aí vocês podem usar aí quem teve que justificar a falta em trabalho, ou quem tem que conseguir crédito em universidade por conta de curso que fez e tal, podem usar o certificado. Vamos ver se nos próximos dias ele já está pronto. Vou mandar por e-mail para vocês. Eu mesmo vou mandar aqui do computador, tá bom? Mas vai chegar no e-mail de vocês como Chante Brasil, o nome do instituto. Mandar pelo e-mail do instituto. Então, muitas das coisas, gente, que a gente dialoga quando está falando de comunicação não violenta, e essa música que a gente usou para ir alinhando as nossas frequências no começo do encontro de hoje tem a ver com isso, é sobre autoconhecimento, né? A CNV ela acaba demandando autoconhecimento, né? Porque quando eu falo para vocês assim, pessoal, vocês precisam para praticar a comunicação não violenta, vocês precisam olhar para dentro e ver o que estão sentindo, é, entender dar um nome claro para os sentimentos, olhar para que necessidade que está te faltando. Então vejam que esse é um trabalho de autoconhecimento. É quase como se eu fosse aqui brincando, né? Como se eu fosse um líder espiritual aqui falando para vocês que precisam se conhecer melhor, né? E quando a gente faz isso com crianças e adolescentes, a gente está fazendo a mesma proposta para eles, né? Que eles possam olhar para dentro, se conhecer melhor, entender o sistema deles, como é que funciona, né? Então, se, por exemplo, eu, Leandro, já detectei que eu sou uma pessoa, eu sempre falo isso, que eu sou uma pessoa que eu sinto uma irritação interna quando alguém tenta me enganar. Eu já sei que eu sou assim porque eu observei o meu comportamento ao longo da vida. É a observação lá dos quatro: observação, sentimento, necessidade, pedido. Eu me observando através do autoconhecimento, eu entendi que o Leandro é um cara que fica irritado quando alguém tenta enganar ele. O Leandro é um cara que fica inseguro quando ele precisa falar de um tema que ele não domina tanto. Se eu tiver que, por exemplo, alguém me pede uma palestra de um tema com o qual eu trabalho, eu falo com tranquilidade, mas se eu tiver que falar sobre um tema que eu não domino tanto, se eu não estudar muito esse tema antes de falar, eu fico inseguro. Esse é o Leandro, como o Leandro funciona. Eu me observo, eu sei que eu sou assim. Então, é um processo de autoconhecimento. E talvez seja por isso mesmo que demora um tempo para a gente incorporar a CNV. Talvez seja por isso mesmo que a gente entende como funciona, mas até incorporar é difícil, porque é um processo de autotransformação, né? A gente está, na prática, aprendendo um novo idioma comunicativo, né? Um outro jeito de se comunicar e a partir da maneira como a gente funciona. Todo mundo sente irritação, os dois exemplos que eu dei meu, todo mundo sente irritação, todo mundo sente insegurança, mas algumas pessoas sentem mais irritação em determinadas situações, outras sentem mais insegurança. A maneira como a gente funciona é que muda. Os sentimentos e as necessidades são universais, já está falhando de novo. Mas a maneira como isso se organiza muda, né? Alguns de vocês vão sentir insegurança se tiver que falar sobre um tema que domina, mesmo um tema que domina, eu vou sentir vergonha. Alguns de vocês vão sentir mais medo do que eu de andar na rua, porque talvez sejam mais
por serem mulheres, talvez estejam submetidas a coisas que eu não estou submetido, a ameaças que eu não estou submetido. Então, a gente muda de pessoa para pessoa. Os sentimentos e necessidades são universais, mas a forma de sentimentos e necessidades se organizarem no nosso comportamento muda de pessoa para pessoa. E aí a gente vai entender como a gente é através da autoobservação. E aí vem um grande insight que eu trago aqui para vocês, que é você precisa fazer essa autoobservação com autocrítica, mas sem autoflagelo. Isso é um grande insight também. Eu sugiro até que algumas que estou vendo que nessa turma tem bastante gente anotando bastante coisa, que anotem isso que eu estou falando também, porque isso é uma coisa importante, assim. Você fazer a autocrítica que a CNV propõe é imprescindível, é muito bom, né? Você ser crítico consigo mesmo no sentido de querer melhorar, mas não autoflagelo no sentido de ficar se culpando, porque isso ajuda pouco. Isso ajuda muito pouco o seu amadurecimento. Então, se eu detecto que Leandro, vamos supor que eu detecto que eu sou uma pessoa que sente raiva com muita facilidade, né? Eu acho que com mais novo, com 20 e poucos anos, eu era essa pessoa, que sentia raiva com muita facilidade. O meu processo de autocrítica, ele me leva a dizer, olha, eu sinto raiva com muita facilidade, eu quero melhorar, quero sentir menos raiva, porque ficar com raiva toda hora é desequilíbrio toda hora. Então, eu quero sentir com menos frequência, ou sentir com menor intensidade. Eu quero fazer isso. Então, esse é um desejo bom, querer diminuir a intensidade de alguma coisa que me desequilibra. Mas se eu disser assim, caramba, que energúmeno que eu sou, eu sinto raiva toda hora, isso já é o autoflagelo, isso já é a autoculpabilização que não ajuda em nada, assim. É você tratar a si mesmo como você não trata um amigo. E coloque isso na cabeça, pessoal. A gente é muito duro com a gente mesmo quando a gente descobre uma vulnerabilidade. A gente é rígido, a gente começa a falar coisas para a gente que a gente não fala para um amigo. Nossa, que energúmeno que você é. Nossa, que babaca que você é. Já fez aquela coisa errada de novo. Isso é o autoflagelo. Aí isso é a coisa da culpa que o Marshall Rosenberg vai trazer para a gente. Então, da mesma forma que eu estou falando isso aqui para vocês, a gente falar para as nossas crianças e adolescentes. Isso, exatamente isso que eu estou falando. A autocrítica é positiva. O autoflagelo, ficar se culpando, não é positivo porque a gente vai mesmo errar muito até começar a acertar, né? Quando você vê aquela pessoa que acerta muito, aquele jogador de basquete que toda bola ele acerta na cesta, pode ter certeza que ele ficou a juventude dele inteira jogando bola na cesta até começar a acertar toda a bola na cesta. Aquele jogador de futebol que bate falta como ninguém, bota a bola na gaveta. Ele ficou vários momentos no treino cobrando 80 faltas por dia até chegar a esse nível de excelência. E a mesma coisa é a gente na comunicação, na relação com o outro. A gente vai errar muito até começar a acertar sempre. E essa é a gente precisa ser amoroso com a gente mesmo nesse processo de errar muito. E aí eu estou falando isso também é importante, esse lugar da autocrítica sem autoflagelo e basicamente a autoempatia. O assunto aqui é autoempatia. Isso é importante, primeiro, para que a gente não desista da CNV. Então, esse é um insight que eu estou colocando aqui para vocês não desistirem da CNV, porque acontece muito da pessoa fazer um curso de comunicação não violenta e aí ela fala assim, nossa, tem tal e tal coisa em mim que eu não consigo, que eu gostaria de mudar. E aí, quando ela vai para o dia a dia, ela vê que essa mudança ela é demorada, não é da noite para o dia. E várias vezes um comportamento seu que você quer eliminar, ele vai se repetir, ele vai se repetir. Então a pessoa começa a ficar desanimada e aí desiste. Ah, esse negócio da comunicação não violenta não é para mim, não estou conseguindo. E aí desiste, sem essa perspectiva de que vai demorar. Você precisa é, aí ficar trabalhando isso, né?
Por isso que é bom as escolas terem uma prática por semana, uma prática a cada 15 dias, um ambiente de escuta que seja. Não precisa ter comunicação não violenta lá, mas pode ter um espaço de escuta disponível na escola, ou pode ter que eu ia dizer, uma disciplina de cuidado socioemocional, que várias escolas estão fazendo esse movimento de ter essa disciplina. Pode ter algum espaço para escuta, algum espaço onde você possa ir se trabalhando, né? E a fala e a escuta. Porque vai ser demorado, assim, essa coisa de assimilar vai precisar de um trabalho contínuo. Com aquele coisa que a gente estava falando de manhã, das crianças que no primeiro círculo elas não se abrem, não falam nada, ficam tímidas. É só lá na frente que ela vai começar a falar. E aos poucos, quando você percebe, elas estão falando e tal. Mas demora um tempinho. Então a gente ter essa paciência consigo mesmo para não desistir da CNV, não abandonar esse cuidado com a gente mesmo, né? E aí ter essa empatia com a gente mesmo, entender que a gente vai vai errar, né? Uma vez até uma pessoa fez uma pergunta para mim, assim, era uma aula, alguma coisa, uma palestra, sei lá, e a pessoa perguntou: como é que você pode ter autoempatia se empatia é se colocar no lugar do outro, né? A pessoa memorizou. O que que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Então, como é que eu posso me colocar no meu próprio lugar, né? E aí eu fiquei meio assim, também não sabia muito responder, não estava esperando essa pergunta, né? Como é que eu posso me colocar no meu próprio lugar? Mas na prática é você olhar para si mesmo como você olha para um amigo que você ama muito, né? Meu amigo, eu amo muito meu amigo, ele falhou dessa vez, mas eu vou estar presente, eu vou estar com ele. E dessa mesma forma eu tratar a mim mesmo. Então, supondo que, por exemplo, eu sou facilitador de círculo. Supondo que eu tenha tido na minha infância um tio que abusou de mim. Supondo que isso tenha acontecido. Aí eu vou fazer um círculo numa escola. Aí o tema do círculo sobre conflito é abuso de criança. Eu não tenho condições de facilitar esse círculo porque afeta a minha própria história. E aí, nesse momento, eu preciso ter autoempatia, avisar a direção da escola, ó, esse tipo de círculo eu não tenho condições emocionais de facilitar. Eu preciso ter autoempatia, afeto por mim mesmo. Quando a gente fala da musculatura da CMV, é como se fosse um músculo mesmo. Você vai fortalecendo, vai ficando cada vez mais forte. Demora um tempo, mas ele vai se fortalecendo. Mas vai ter sempre aquele peso que você não vai ser capaz de carregar como um músculo, vai ter aquele peso que ele é muito pesado, você não consegue levantar. Então, é desse músculo que a gente está falando. Vai ter uma situação onde, caramba, isso aí eu não consigo lidar com isso. Ou você enfrentou, sei lá, ao longo do ano passado, você se divorciou porque você foi traída ou traído pelo marido ou pela esposa. Houve uma traição e você ficou muito traumatizado. E aí você vai para o Tribunal de Justiça e o caso é um caso de traição. Você, pô, não consigo. Atravessa a minha própria história, né? Mexe com a ferida que ainda está aberta no meu corpo. Eu não consigo levantar esse peso, não consigo abordar esse tema sem sair machucado desse processo. Então você não vai fazer. Então a gente precisa ter autoempatia. Às vezes, numa conversa, você está conversando com a pessoa, você percebe que você poderia dar uma chance para a pessoa e perdoá-la por alguma coisa que ela fez. Você percebe que a pessoa, sei lá, está arrependida e está meio que mais ou menos pedindo perdão para você, e você está percebendo que você poderia dar uma segunda chance. Mas internamente você ainda está machucada. Esse tipo de situação é frequente. Você ainda está machucada, você ainda não está conseguindo. E aí você, nesse momento, pô, eu acho que eu deveria ter empatia por essa pessoa, que aparentemente ela está arrependida do que fez, mas eu não estou conseguindo ainda. Aí você vai pedir um tempo para a pessoa, né? Eu ainda estou, pode falar dessa forma, ainda estou bastante machucada, eu preciso de mais um tempo e a gente conversa de novo e tal.
Isso é empatia por você mesmo, assim. Então, isso precisa ter também, né? Empatia pela gente mesmo, a autoempatia. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de trazer nesse momento. Agora a gente vai mudar completamente de assunto, vamos falar de violência. Então, eu queria ver se alguém sentiu de dialogar sobre esse tema que a gente falou agora. Não? Então, vamos embora. Que quiserem falar, me interrompam, tá? Falamos sobre esse tema, autoempatia, e agora eu queria falar sobre violência. Isso aqui, para quem vai atuar no CNV no dia a dia, essas duas, ou não veio o outro slide eu não trouxe, mas eu falo sobre ele. Esse aqui é uma elaboração do Johan Galtung, que é um dos pioneiros do debate sobre mediação de conflito. Está vivo ainda, 90 e poucos anos, é um intelectual lá dos anos 50 talvez, que ele começou a escrever mesmo. Ele divide em quais são os tipos de violência. Isso aqui, daqui a pouco, vai ficar claro para vocês por que que eu estou falando sobre isso, por que que isso é importante, né? Ele fala que existe a violência direta ou secundária, a violência estrutural e a violência cultural. A violência direta ou secundária é aquela que você vê claramente com os olhos. Então, o Galtung ele vai falar, ele vai trazer a ideia de que o contrário de paz não é a guerra, o contrário de paz é a violência. Isso para se contrapor muito ali nos anos 50 a todo aquele o mundo estava mobilizado em evitar guerras, né? O mundo tinha acabado de sair de duas guerras mundiais e tal, então precisamos conquistar a paz e tal. Era um discurso que tinha a ver com evitar guerra. E o Galton vai trazer esse ponto, mas não basta só evitar a guerra, né? Um país, por exemplo, como o Brasil, é um país que está sempre, que nunca está em guerra, nunca fazemos guerra contra outro país, mas é um país profundamente violento. Então, as pessoas não estão em paz quando tem muita violência. Então, é isso que o Galton vai meio que explicar, assim. Enquanto houver violência, não haverá paz, né? Ao contrário de paz é violência. E a violência, ela se organiza em dessas três diferentes maneiras. Então, tem uma que é visível, que está representada pelo desenho aí, pela copa da árvore, porque você vê claramente com seus olhos, que é a violência direta ou violência secundária. Então, se eu der um soco em alguém, a pessoa sabe que isso é uma violência. Se eu der uma rasteira, um cascudo, ou der um tiro em alguém, matar alguém, ou atropelar alguém, isso tudo é uma violência direta. Você vê claramente com os olhos de que isso é violento. A violência estrutural, que é como se fosse na raiz ali, ela não está tão exposta, você não vê com os olhos, mas ela é violenta também. Se eu, por exemplo, tiver que pegar, sei lá, pegar um trem lotado para ir para minha casa, que é no, na Baixada Fluminense, e aí eu tenho que pegar um trem lotado, e aí tenho que soltar longe da minha casa, andar 20 minutos a pé num lugar escuro, porque eu não tenho dinheiro, então eu tenho que trabalhar longe da minha casa na Baixada Fluminense, e aí todo dia eu tenho que pegar esse trem lotado e andar 20 minutos a pé num lugar escuro. Eu estou sofrendo todos os dias uma violência estrutural. Não está sendo visto alguém dar um soco em alguém, mas eu estou vivendo uma violência que está na estrutura da sociedade. Ou se eu tenho que tomar água que não é muito saudável, porque não tem tratamento de água perto da onde eu moro, isso é uma violência estrutural. Se eu tenho que atravessar um tiroteio para chegar na minha escola, isso é uma violência estrutural, que várias crianças que chegam na escola sofrendo essa violência, né? E a violência cultural é aquela que está mais na cultura, que é incorporada pela cultura, que também não é visível com os olhos. Então, o machismo, o racismo, homofobia, essas coisas assim. Então, por que é importante a gente saber isso? Essa sistematização aqui, por que que ela é importante? Porque vai ter também um outro autor, que é o Dom Helder, né, famoso aí, arcebispo
de Recife, na época da ditadura, e o Dom Helder vai criar a expressão espiral de violência, que é amplamente difundida e as pessoas falam sem prestar muita atenção nessa expressão, espiral de violência. Espiral de violência significa uma violência causando outra, que causa outra, que causa outra, como uma espiral, como se fosse uma espiral. Então, significa dizer que se eu sou essa pessoa que atravessa um tiroteio para chegar na escola e estou sofrendo essa violência estrutural para chegar na escola, quando eu chego na escola, eu chego desequilibrado, desarmonizado, e dentro da escola eu vou tender a ser uma criança mais violenta. Se eu sou essa pessoa por conta dessa espiral de violência, se eu sou uma pessoa que tem um pai, uma mãe que seja alcoólatra, por exemplo, eu estou sofrendo, mesmo que eles não batam em mim, mas eu estou sofrendo uma violência que é estrutural, né? Que mesmo que eu não esteja apanhando, mas só de ter um pai alcoólatra, a gente sabe que o alcoolismo é uma doença, né? Nem estou aqui culpando esse pai, mas só de ter um pai alcoólatra, eu estou sofrendo por causa disso. E aí, na escola, eu posso ser que eu vou ser um menino mais calado ou um menino mais agressivo. Eu estou reverberando uma violência que eu sofro em uma nova violência. A espiral de violência, uma causando outra. E aí, estou falando tudo isso, explicando isso lá na base do Galton, do Tom Helder, do Johann Galton, para a gente entender, mas uma coisa que todo mundo aqui, mesmo sem ter feito esse curso aqui antes, já sabe, que a violência que a gente comete muitas vezes é uma reverberação de uma violência anterior. E atuar pela não violência é muitas vezes cortar essa cadeia de violências que se sucedem. Então, às vezes, um menino que é todo inquieto e que é todo raivoso e que está dando muito problema e tal, às vezes esse menino está sofrendo uma violência anterior. Às vezes essa violência precisa ser identificada, né? E por isso o trabalho em sintonia com outros educadores e com a comunidade escolar, ou seja, com os responsáveis também, os pais, todo mundo que envolve, às vezes ele é imprescindível, né? Porque se o menino está tendo um comportamento de desequilíbrio, muitas vezes esse comportamento é uma reverberação de algo externo à escola, algo que a escola tem pouca ingerência, uma vez que está acontecendo fora, está acontecendo na casa do menino, ou na igreja do menino, ou no bairro do menino, no campo de futebol, aonde for. E ele está se tornando uma pessoa um pouco mais problemática por conta disso, né? Tem escola, inclusive, pelo menos aqui no Rio tem, escolas onde o garoto faz parte de uma facção, né? E aí o garoto faz parte de uma facção, ele vai ser na escola uma pessoa mais violenta, né? Uma facção do narcotráfico, né? Então, essa é uma questão para a gente olhar, assim. Às vezes a gente precisa trabalhar uma questão anterior. Se essa violência está muito repetida, se tem um ou dois ou três alunos ali que estão sempre causando um desequilíbrio de violência na escola, talvez a gente precisa dar esse passo atrás para trabalhar elementos que são externos à escola, que são essa violência estrutural ou direta que está acontecendo na vida do menino fora da escola, né? E aí, isso aí é uma coisa para a gente ficar ligado. Às vezes o trabalho, às vezes você está fazendo um trabalho só ali na sala de aula, mas você precisa também fazer esse trabalho de produzir talvez um círculo, chamando toda a comunidade do entorno, os pais, e produzir um diálogo para poder curar uma ferida que é externa à escola, tá? A criança pode estar reverberando violências que ela mesma sofre. Aí eu botei, isso aí já falei, né? Botei algumas aqui. O bullying, o preconceito, abuso sexual e abuso emocional. Tudo isso, infelizmente, são quatro elementos muito comuns, muito enraizados na sociedade brasileira e acredito que mundial, né? Então, são questões que a gente precisa
entender. Às vezes esse menino que está sendo violento, ele está sofrendo algum tipo dessas violências. É um pedido, muitas vezes é um pedido de socorro, né? E a gente precisa entender isso. A gente precisa avisar o menino que o que ele está fazendo é um pedido de socorro. Ele mesmo não se deu conta ainda. Então, é isso que precisa ser a nossa ação. Queria checar se tem alguém com vontade de dialogar sobre isso. Maria Cristina colocou aqui: acho importante que a escola trabalhe em rede, com setores de saúde e assistência social, entre outros. Se for, se houver essa possibilidade, é muito importante que seja feito dessa forma. Você pode encaminhar para esses setores, né, de assistência social, de saúde. Se a escola puder trabalhar em rede, o trabalho fica facilitado, né? E aí os profissionais terem claro, se acontecer o X, eu encaminho para Y. Ter claro no debate de como é que eles vão fazer isso. Alguém quer fazer algum comentário sobre esses temas? Diga, Maria Luísa. Tá, tá ainda fechado seu áudio? Desculpa, Ah, diga. eu tenho uma grande preocupação, para não dizer uma angústia, no meu trabalho, porque a gente faz a proteção da criança e do adolescente que é vítima de violência, e principalmente no abuso sexual, e o suposto abusador responde ao crime lá na vara criminal. Hum, E, na maioria das vezes, ele é absolvido por falta de prova, não porque não aconteceu. Lá na uhum, infância, onde a gente está acolhendo a criança e fazendo a proteção, a gente fica sabendo com riqueza de detalhe como tudo aconteceu e que tudo é verdade, não é mentira. Mas lá na vara criminal é diferente. Ele é absolvido e aí ele vem com o advogado querendo de volta, né, a vítima para uhum, convivência, para reinserção familiar, porque geralmente é da família, né? O pai, é o sim. padrasto, é o irmão, enfim, quem está próximo que deveria cuidar, acolher, dar carinho, amor, abusa, né? E aí a gente, quando eu comecei a participar dos eventos da justiça restaurativa, eu me vi buscando uma solução para este caso, para este conflito lá da vara da infância, porque eu via como uma forma de trabalhar, através dos círculos, essa reaproximação, porque a vítima já está afetada, ela está sofrendo, e não tem como você devolvê-la, reinseri-la na família, assim, de qualquer jeito, sem que tenha sido trabalhado essa reaproximação através de uma equipe técnica e tal. E a gente já vem tentando dessa forma com a equipe técnica, mas eu vejo que através do círculo, a possibilidade é bem mais vantajosa, é mais fácil. Sim. Não sei se o senhor, com É, essa... essa questão do abuso sexual, ela é super delicada. Vou trazer algumas reflexões para a gente aqui. Em muitos espaços, quando você faz o círculo, você coloca o acordo da confidencialidade, né? O que é dito aqui vai ficar aqui entre nós, que isso é meio que um valor da justiça restaurativa. E aí, por conta desse acordo, a criança ou adolescente falam, né? Porque eles confiam, você coloca como se dissesse para ele, ó, se você falar aqui, não vamos contar para ninguém, tá? Fica tranquilo que, porque muitas vezes essa criança ou esse adolescente nunca falou porque tem medo da pessoa que fez, né? E aí, como tem medo, a pessoa muitas vezes até ameaça, ó, se você contar para alguém, eu vou fazer tal coisa. E aí ela não conta para ninguém. Então, a partir dessa informação de que é confidencial, de que é sigiloso, a pessoa toma coragem e fala. E aí, se você ouve isso no circo e leva para alguém, você está meio que traindo o acordo que você fez, né?
E aí é complicado isso. Ao mesmo tempo, ficar sem agir também é uma coisa, né? De uma pessoa estar imersa em uma situação de perigo. Você Porque eu ficar sem vejo a agir, possibilidade, professor, de se trabalhar a responsabilização, o perdão, porque o pior é a pessoa dizer não não, fui absolvido porque sim, sou salvo, eu não fiz não, nada, eu não sim. pratiquei. Eu tô colocando uma questão anterior ainda, de como é que você vai comunicar isso. Porque essa comunicação, você pode também colocar essa pessoa em risco, né? Você não sabe do que a pessoa que abusou pode fazer se ele eventualmente fica todo mundo sabendo, né? E aí ele descobre que a menina contou. Então, é delicado, né? Esse tipo de ação, né? Uma coisa que eu tenho feito quando eu me deparo com esse tipo de situação, é alertar a escola, já que eu fiz o acordo de confidencialidade e eu não posso trair o acordo que eu fiz com a criança ou com o adolescente. Eu alertar a escola, ó, fica atento, porque essa criança está apresentando comportamentos de que pode ter alguém próximo dela apresentando algum risco, né? E aí coloco dessa forma, sem dizer exatamente o que a pessoa falou. Sobre essa questão de não ter provas, né? Essa aqui é a grande questão. Você não tem prova, se você não conseguir comprovar, se o negócio chega numa instância e você não consegue provar, pode ser que essa criança esteja submetida a um risco maior, porque ficaram sabendo de uma coisa que o cara falou para ela não contar para ninguém. Então, é uma questão super delicada, assim, não é simples. Tem uma outra questão sobre isso que você falou no final, de propor o perdão. Aí é um debate amplo, assim, até tem um autor que é bom para esse debate do perdão, que é usado muito nessas formações de justiça restaurativa, que é o Desmond Tutu e a filha dele, né, que escreveram um livro sobre o perdão. Desmond Tutu, sul-africano, Prêmio Nobel da Paz de 84, uma figura que morreu ano passado, uma figura super importante aí. O perdão, ele nos faz super bem. Quando a gente consegue perdoar alguém, o maior beneficiado somos nós, né? Se uma pessoa nos fez algum mal e a gente consegue perdoar, o maior beneficiado somos nós. Então, ele é muito bom. Ao mesmo tempo, tem situações que a gente tem dificuldade de perdoar, ou leva alguns anos para perdoar. Então, às vezes, quando a gente propõe para uma criança que foi abusada, que ela precisa perdoar, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode estar cometendo uma segunda violência contra ela. Ela já foi abusada sexualmente. Para ela já é um trauma profundo, né? Ainda chega um adulto para ela e diz que ela precisa perdoar. Primeiro, que talvez ela não tenha recurso ainda para perdoar, é algo muito traumático. E segundo, que ela tem o tempo dela para perdoar, né? Então, essa questão do perdão, ela é super, super importante da gente entender o ponto preciso do perdão. Se você consegue perdoar, é bom para você, melhor para você do que para a pessoa perdoada. Você vai ficar bem, com a sua mente aliviada, esquecer do que aconteceu. É melhor até para você do que para a pessoa perdoada. Então, o perdão é bom, mas o perdão sugerido, sugerir para a pessoa, você devia perdoar a pessoa que te abusou, ele, em algumas situações, ele pode funcionar como uma segunda violência. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em como a gente propõe esse perdão. Tem situações, né? Eu mesmo que sou uma pessoa super tranquila, pacífica, tem uma situação que eu vivi aí 2 anos atrás que eu não consigo perdoar ainda. Vou levar alguns anos. Às vezes a gente demora um tempo, tal. Então, é isso que o pessoal fala de segunda violência, né? Às vezes você propõe uma coisa com as melhores intenções, mas você está cometendo uma segunda violência contra a pessoa. Você queria falar sobre esses elementos que eu trouxe ou
Então, em cada curso que eu participo, eu sempre trago esse tema, Hum, porque eu vivencio, né? E é um drama para sim, mim. E a gente nunca propôs, nunca houve essa sim, proposta ainda. Ela é apenas ainda, nós ainda estamos em fase de estudo, porque a gente submete o caso sempre à equipe técnica, né? Não, e aí a equipe técnica é quem sempre sinaliza o que fazer, para onde encaminhar, se para atendimento médico, se durante muito tempo acompanhamento psicológico, enfim. Mas eu sempre vejo que há essa possibilidade, embora remota, de trabalhar na justiça restaurativa esse tema, esse caso lá que a sim. gente vivencia no dia a dia. Mas Entendi. sempre que a gente discute, cada um tem uma opinião, mas o que eu acho mais grave é ter que retornar aquela vítima para casa, para a convivência, sem Sim, com uma certeza. conversa, sem um esclarecimento, sem resolver alguma coisa, né? Sim, com certeza. Maria Cristina, você falou que queria também comentar sobre isso, ou não sei o que que é. É sobre isso, mas não exatamente sobre isso, tá? Uhum, Eu fui vítima substituta num processo de justiça restaurativa no Tribunal do Rio, uma menina que foi abusada sexualmente, né? E eu, como fui abusada sexualmente mais de uma vez, infelizmente, na minha infância e na minha adolescência, eu me coloquei à disposição para substituí-la, porque ela não conseguia uhum, olhar para a pessoa, estar no círculo com a pessoa que tinha abusado dela, né? Foi um uhum. processo assim muito, eu sei que não é exatamente disso que vocês estão falando, mas eu acho importante dar esse testemunho, até para as Sim, pessoas saberem que isso é possível, né? Porque o menino era um adolescente, né? Ainda não havia sido aplicada a medida, ainda estava ainda em estudo, mas o círculo pode ser instaurado a qualquer momento, não precisa ser depois de já ter uma medida, né, de já ter uma uhum, medida aplicada. Então, duas amigas que trabalham você até conhece, Cristiane e Renata, que trabalham no TJ, sim, né, me convidaram, sabendo do meu histórico, e foi uma coisa muito rica, né? A menina, quando ela soube que ia ter uma pessoa falando do que se passava com ela no círculo, ela se encorajou e participou do círculo, né? E eu falei por ela, eu fui ali, eu tive a oportunidade de transformar o limão, né, que eu recebi por mais de uma vez na vida, sim, em limonada e ajudar alguém ali, né? sim. Era o irmão dela, que era o abusador, e foi uma coisa assim realmente muito muito rica, muito emocionante, muito, eu acho que muito construtiva ali. Eu queria só dar esse depoimento. Obrigada. Muito Depoimento bastante impactante, forte, né? E eu acho que você chegou a comentar comigo sobre isso, e a Cris também chegou a comentar comigo que ela estava facilitando um caso de uma menina abusada pelo irmão, acho que foi 2018, é isso? 2000, É por isso aí. mesmo, foi em 2018. Então, não sabia, ela comentou na época, mas não falou nada da sua participação. Acho que eu nem te conhecia ainda em 2018, né? Sim, sim, eu não conhecia, não. E eu agradeci É, muito a elas de terem me dado essa oportunidade, sabe? De transformar esse sofrimento numa coisa útil, né? E sim, de ter visto que aquilo ali trouxe algo de bom ali para aquele contexto. O garoto sim. conseguiu entender, como vamos dizer, através de uma pessoa infinitamente mais velha que ela, o mal que ele causou anos depois, né, ainda em decorrência do que tinha acontecido na infância, né? Então, eu acho que foi para ele, principalmente, foi uma coisa bem, bem, bem importante. É esse Sim. reconhecimento, professor, que ela está falando aí, que eu acho que ele só vai acontecer no círculo. Porque lá na vara do crime ele não vai confessar, né? Ele já foi absolvido por falta de prova e porque ele negou, sempre, né? Ele sempre Uhum. nega. E aí eu entendo que no círculo, através do facilitador, com várias rodadas de perguntas, ele vai acabar reconhecendo, né? E aí Uhum. esse reconhecimento valoriza a vítima. Sim, Porque até então ela está como mentirosa, porque ele obrigou ela, né? Passou o tempo todo fazendo chantagem com ela para ela negar. Ela não tem coragem, porque tinha medo. Não contava para ninguém porque tinha medo. E ele
tá sempre como se não tivesse feito nada, como se ele não tivesse feito nada, né? É absorvido e ainda chega lá dizendo que tá aí, ó, fui absolvido, ninguém provou nada contra mim, eu nunca fiz nada e tal. E através do círculo, eu acho que ele vai acabar caindo a ficha, caindo as máscaras, e aí vem a responsabilização. Sim. É, Eu faço não círculos também. desisto de trabalhar. Eu faço círculos também em casos de violência doméstica, não de abuso sexual, mas de violência de física, né? De briga, né? Violência doméstica. E vou fazer agora em Rio das Ostras semana que vem com homens condenados por violência doméstica. E essa coisa de chegar dizendo que é inocente é bem comum, assim, isso que você está falando, Maria Elisa, de logo no início dizer que não fez nada e tal. Isso é bem comum, né? Aí precisa ir trabalhando enfim, não é muito tema dessa formação aqui, mas precisa ir trabalhando pelas beiradas. Diga, Jacenira. Então, falando sobre também algo que não é tão da CNV, né, mas foi falado sobre ali o perdão, né, na justiça restaurativa, é, assim, tem, né, um viés sistêmico que fala sobre a questão do perdão. E refletindo sobre isso, eu acho que faz, assim, tem um sentido. Porque quando você espera que a pessoa, né, vamos supor, que a vítima conceda o perdão para o abusador, você, não só em relação à criança, mas em relação a todos, né? Você penaliza, digamos assim, mais uma vez a vítima, né, que já está sofrendo com aquela situação toda. Porque você joga sobre a vítima, digamos assim, uma responsabilidade. Então, assim, eu estou esperando que ela me perdoe. Então, assim, Uhum, de novo, a vítima fica responsável pela, pela, é, pela reorganização daquela situação. uhum, Então, assim, nesse viés sistêmico, né, o que se fala que seria mais ou menos assim, um auto-perdão, sim, né, a pessoa se liberar daquilo para não sentir aquela carga, ela vai lembrar, porque, né, a gente tem memória e assim, vai lembrar, mas que aquilo não traga para ela alguma que aquilo fique menos pesado para ela. E aí, assim, entende, da vítima chegar numa situação de eu sinto muito o que aconteceu, mas assim, dela não ser obrigada a conceder o perdão pro ofensor, porque seria mais uma carga sobre ela. Então, assim, só estou trazendo uma questão, né, desse viés sistêmico em relação ao perdão. Só sim. uma... Bom você trazer esse debate que a gente está fazendo, é super importante, bom você trazer esse depoimento. Eu acho que é por aí mesmo. Então, é isso. Agora eu queria voltar aqui, vou passar brevemente sobre esse tema, porque ele já é um pouco óbvio, né? E meio pesado, já falamos muito sobre isso. Por que a CNV é tão urgente nas escolas? Por que a comunicação não violenta é tão urgente? As escolas estão com um ambiente muito carregado de violência física, né? Pelo menos aqui no Rio, mas acredito que no Brasil e em outros países do mundo também, essa questão da violência física é bem presente, né? Bastante carregado também de violência subjetiva, bullying, burnout, o rótulo, então tudo isso está colocado nas escolas, algumas escolas de uma maneira muito clara, você entra dentro da escola e percebe até uma energia de maior tensão. O burnout ele aparece muito entre os profissionais de educação, né? Especialmente depois da pandemia, um excesso de trabalho, e aí essa pessoa não está no seu equilíbrio emocional interno, e isso acaba
se manifestando também num comportamento mais violento do próprio profissional de educação. Depressão e ansiedade em estado epidêmico, né? Tentativas de suicídio, isso aumentou esse ano, né? Muito frequente os relatos de tentativa de suicídio nas escolas. E depressão é uma coisa quase que o mal do século, né? Muita gente com depressão, mesmo criança, né? E ansiedade também, são coisas muito enraizadas. E aí, o que eu sempre tenho dito esse é o quadro, assim, estou falando rápido porque isso para vocês, todo mundo aqui já sabe que a gente está vivendo essa situação e que a pandemia deu uma piorada, né? As pessoas ficaram em mais depressão, ficaram mais ansiosas, a quantidade de pessoas tentando se eliminar a própria vida aumentou. E aí essas pessoas chegaram nesse desequilíbrio emocional muito, muito profundo. E esse episódio que vivemos aí nos últimos meses de muitos ataques à escola, criança entrando na escola com revólver, com machado e tal, isso tudo que todo mundo acompanhou, isso deixou o ambiente ainda mais tenso, né? E aí os trabalhos pela não violência nas escolas se tornam mais importantes ainda. E é por isso que eu sempre coloco aliado a isso está os professores e os profissionais de educação estão num nível de esgotamento muito profundo, né? Num nível de não aguentar mais tanto trabalho e tanto problema. E é obviamente que isso os desloca emocionalmente do seu estado emocional interno positivo, né? Isso é só para a gente fazer um diagnóstico para a gente ver depois como é que a gente atua diante disso. Primeiro a gente tem que passar aqui por essa etapa chata que é de fazer esse diagnóstico ruim, né? E aí por isso que eu digo sempre que o trabalho de competência socioemocional e o trabalho de comunicação não violenta, de trabalhar as emoções, de trabalhar relacionamento humano, precisa ser feito de forma técnica. Isso é um problema muito sério que está nas escolas brasileiras, que são certamente brasileiras e do mundo todo, né? E que são certamente a instituição mais importante da ação humana, é a escola, né? A escola é o espaço de produção de futuro, então é talvez a instituição mais importante da sociedade, e essa instituição está permeada de conflitos muito violentos, né? De conflitos muito desafiadores. E aí, nesse sentido, os trabalhos para a competência socioemocional e para se mediar conflitos, eles precisam ser feitos de forma técnica. Não é mais o tempo da gente criar um projetinho voluntarioso, com as melhores intenções, mas sem base acadêmica, sem saber que tipo de metodologia você vai usar, né? A gente já tem disponível dados, informações de como incorporar de um jeito técnico, com profissionais que entendem do assunto e que estão usando uma metodologia experimentada, que funciona e tal, né? Não é mais tempo da gente ficar com um projetinho ali, com voluntários que vão quando podem, quando tem uma macarronada ele não vai porque ele é voluntário, ninguém está pagando ele, e aí ele chega com as melhores intenções, mas sem saber direito como é que ele atua na escola, depois de um tempo ele desiste, vai embora. Esse tipo de projeto não é mais para acontecer, né? É para ser, de fato, um braço da escola, uma coisa que a escola se preocupa e contrata as pessoas certas para atuarem ali, tá? A gente tem conflitos entre professores, alunos, entre direção, entre professores e alunos, entre professores de direção, entre direção e alunos, conflitos em todas as direções. E aí a falta de habilidade na gestão das emoções, falta de entendimento das raízes da violência, que é essa etapa que a gente passou aqui, a gente conversou sobre isso. É super importante que os educadores entendam de onde vem a violência, por que as pessoas são violentas. Não é porque elas são uma pessoa de um tipo diferente, né? Elas são violentas porque elas estão reverberando violências que sofreram. Então, falta esse entendimento. Uma outra consequência é a diminuição do rendimento cognitivo. Então, a pessoa que está nesse cenário de caos, ela rende menos, ela acaba
tendo notas piores, não passando nas provas, porque ela está sofrendo internamente, né? Então, isso compromete também o aspecto conteudista da escola, de transmitir conteúdo. O idealismo, a boa vontade que levou muita gente a escolher a profissão de professor, muita gente escolhe a profissão de professor porque é idealista, porque quer mudar o mundo, porque quer atuar pela educação, porque acredita na educação e tudo isso. E, de repente, a pessoa começa a viver todo dia nesse cenário de desestímulo, chega uma hora que vai causando frustração, né? Esse cotidiano cheio de vícios. E aí esse profissional acaba se tornando um repetidor de padrões de comportamento, perdendo um pouco daquilo que o mobilizou, que era o desejo de modificar a realidade pela educação, né? Então, tudo isso a gente está aqui só produzindo esse diagnóstico, para a gente entender por que as escolas são tão violentas. Aí vem a boa notícia, a notícia de que é possível fazer diferente, fazendo tudo isso que a gente falou no período da manhã, mas organizando isso melhor. Então, eu trago isso daqui para sistematizar de forma mais clara como que pode ser feito diferente, como que a gente pode atuar de diferente. Aí eu vou passar de novo algumas dessas dimensões eu já falei, mas isso aqui é uma estrutura para vocês. Isso aqui nem tem embaixo escrito fonte e o autor, porque isso aqui é mistura de diversos autores. Isso aqui é o que pode ser feito de fato no cotidiano para enraizar a comunicação não violenta e para enfrentar todos esses muitos problemas que a gente diagnosticou junto aqui. Então, para se incorporar, primeira estratégia das três eixos aí, incorporar a CNV no cotidiano. Então, você pode fazer check-in ou check-out, não vou falar disso de novo, já falei, né? Chegar na sala de aula ou numa dinâmica ou numa assembleia semanal que tenha e fazer o check-in. Como é que você está chegando, o que você está sentindo, o que está te acontecendo. Isso vai educando para o autocuidado. E ao invés de check-in, pode ser check-out, na hora que como é que você está saindo, na hora que terminar a atividade, né? Então, esse check-in é um instrumento possível. Você melhorar a relação de estudantes e também dos educadores e também dos pais, poderia colocar aqui, treinando eles em CNV, então oferecendo formações mesmo, né? Cursos de comunicação não violenta, mesmo que seja introdutórios, para esses estudantes, para esses pais, para eles aprenderem formas melhores deles se relacionarem e diminuir a incidência de conflitos estressantes. E as escolas terem um mecanismo claro para solucionar conflitos, isso eu já falei aqui também, né? Ter clareza do que elas fazem para solucionar conflito. Uma outra estratégia é você mudar a dinâmica da escola. Então, você realizar esse círculo de paz com alguma frequência, né? Você pode colocar um horário na grade, semanal, ou quinzenal, ou mensal, para realizar esses círculos com alguma frequência. Você rever a maneira como se faz a reunião dos professores, rever o processo decisório, né? Reunião de professores é a maneira da escola que é, de fato, a reunião de professores. Não só checar a abordagem dos alunos, mas também é o processo decisório. Como é que se decidem as questões que a escola está enfrentando. Então, rever como é que esse processo é construído. Construí-lo de forma que tenha maior base empática, que tenha maior promoção de conexão afetiva entre esses professores, né? Então, esse processo precisa ser revisto também. Como é que acontece essa reunião de professores, como é que são os espaços onde os professores interagem entre si, porque a boa relação entre eles também reverbera numa boa relação entre os estudantes. Treinar os professores em comunicação não violenta, isso já mencionei, fazer aulas em círculo, né? Se você começar a propor aula mesmo, você vai ensinar matemática, se você puder fazer em círculo, né? Em círculo todo mundo é igual, uma figura geométrica que iguala todo mundo, não tem hierarquia, todo mundo está olhando no olho de todo mundo, então diminui as conversas paralelas e você dá maior sentimento de pertencimento e a pessoa poder participar um pouco mais. Então, se tiver espaço físico
disponível para fazer as aulas em círculo, eu acredito muito. As minhas aulas presenciais mesmo são todas em círculo, mesmo quando é escola. E formar grupo de prática entre os professores. Se tiver espaço para isso, você pode formar um grupo de prática de CNV. Eu posso até dar aqui o segredo de como é que a gente no Instituto faz os nossos grupos de prática, onde eles possam praticar entre eles e ir enraizando cada vez mais a CNV entre eles. Então, formar grupo de prática pode ser grupo de estudo também, para estudar as obras que falam de comunicação não violenta. E aí, uma terceira estratégia é você dar aula sobre esse tema. Então, você pode ter na grade da escola uma aula que seja sobre comunicação não violenta, ou uma aula que seja frequente sobre conflito, como é que a gente lida com conflito, ou sobre as emoções, como é que a gente lida com as emoções. Então, esse aqui é um quadro de dimensões que a gente pode fazer, tentando sistematizar e reduzir em uma imagem o que pode ser feito de forma clara. E aí, o que nessa lista aqui, o que vai ser priorizado, depende de escola para escola. Cada escola vai dizer o que é o mais sério para ela. E aí, essa escola vai organizar isso aqui de uma forma diferente, né? Uma coisa importante de se fazer é, se você vai começar um trabalho numa escola, você dialogar com as pessoas da escola antes, com os professores, senão você não vai ser bem vista, né? Se você começar, for, por exemplo, contratado para atuar numa escola X, que você nunca pisou nela, porque ela está sendo uma escola muito violenta. E aí você decide ir lá nessa escola e colocar em prática o planejamento como você concebeu na sua cabeça. Se você fizer isso, você vai chegar lá e vai encontrar a resistência das pessoas que já estão lá. As pessoas vão dizer, pô, a gente está aqui no dia a dia, a gente conhece melhor a realidade dessa escola. Chega essa pessoa aqui alienígena de fora e quer impor um trabalho que a gente nem sabe se vai funcionar ou não. Então, esse cuidado é quase como um cuidado meio que político ali, de você ter uma boa relação com esses professores. E você chegar na escola e construir o projeto junto com eles. Olha, eu posso disponibilizar isso aqui. O que vocês acham? Como é que a gente faz? E aí, a partir dessa comunidade escolar já construída, você revê o projeto e adequa de acordo com o diagnóstico que a escola vai te passar. E aí, nesse sentido, você vai ter uma boa vontade deles de contribuir, porque eles construíram junto com você. Agora, se você chegar como um alienígena, querendo botar um modelo piloto que você testou e funcionou não sei aonde, para funcionar nessa nova escola, vai ter resistência, né? Precisa dialogar com essas pessoas e adaptar as novas variáveis que elas vão trazer para você, tá? É muito importante se os profissionais de educação tiverem a possibilidade de ter uma formação em comunicação não violenta, porque isso aqui é cuidar de quem cuida, né? É você produzir multiplicadores. Se os próprios profissionais de educação têm um entendimento claro do que é a comunicação não violenta e colocam isso no dia a dia deles, você consegue avançar com muita facilidade. E aí você vai dialogar com a direção, com as pessoas que comandam, como é que você coloca isso na grade da semana, se é um círculo semanal, se é uma aula de CNV semanal. Isso tudo vai ser construído junto. Então, isso aqui é uma tentativa de sistematizar bastante como é que funcionaria. Queria checar se vocês se sentem mobilizados a comentar isso que eu trouxe, ou como é que é? Nenhuma fala? Então, a gente vai fazer um exercício em salas agora. Vocês vão dar um tempinho para fazer. Vocês vão para salas em duplas, pode ser que alguma sala fique com 3 pessoas. E deixa eu ver quantas somos aqui. Somos 12. Então dá para fazer quatro salas de 3 pessoas, tá? E a gente vai fazer 4 salas de 3 pessoas e vocês vão ter o tempo disponível aqui, que vou dar 15 minutos, para a gente depois poder ter espaço para um intervalo.
e aí vocês vão dizer quais são os principais insights que vieram para vocês a partir disso que foi falado, principalmente, né, nesse encontro de agora, nesse terceiro encontro, mas pode também trazer do segundo encontro, do primeiro, qual o principal insight para o espaço onde você atua, né? Então, vocês vão dialogar sobre isso. E aí é simplesmente uma conversa mais restrita, em grupos de 3 pessoas. Eu vou dar 15 minutos, eu acho até pouco, mas é para a gente poder aproveitar bastante o tempo. Então, deixa eu criar aqui. Bom, está criado, só preciso botar um tempo mais razoável. Vou botar lá, tá, gente? Todo mundo entendeu qual é a proposta? Então, vou colocar lá. Está chegando já. O povo já está chegando. Bem-vindos de volta, abduzidos de volta. Queria saber um pouquinho como é que foi esse papo lá dentro. Se... Bom, posso falar no meu grupinho? Diga Meu grupo lá. era o grupo um, por isso que eu estou falando. Era o grupo um, né? Tava eu, tava a Maria e a Eliane. Eu acho que é isso, né? Acho que éramos nós três, Uhum. né? Acho que esses são os nomes. E, enfim, nós temos atuações completamente diferentes, né? A Eliane é a que mais tem experiência, ela tem 18 anos de sala de aula e já passou por todos os níveis. Pode? A Maria é teacher assistant, e eu sou, ela é professora assistente, né? Helper, e eu sou a professora. Então, sem autonomia, por exemplo, foi colocado pela Maria e por mim, nós não temos uma autonomia para inserir uma prática nova, Uhum. né? Então, eu contava da minha experiência de conseguir fazer um exercício de respiração, principalmente com as crianças menores, de acertar a mão com a respiração, porque eu pego as crianças no pátio, voltando com a carga de 220 totalmente carregada. Então, para eu poder pedir para elas respirarem, acertando a respiração com a mão, foi uma técnica. Perguntar como está se sentindo com os emojis, porque é assim que elas falam, e aí é a oportunidade de se expressar com uma outra língua, que às vezes traz uma carga de emoção diferente para elas. Em vez de falar triste, elas adoram falar que estão sad, talvez porque sad é uma palavra menorzinha, ou porque é menos ouvida. Então, até um rap elas já estão achando melhor do que triste. Então, é interessante como a expressão de descobrir, como você falou, de ter um repertório impacta, né? E aí a Eliane colocou a violência que vários alunos sofrem. Por exemplo, um foi chamado, acho que de, como é que é? Indolente, foi chamado pelo supervisor de... É que dentro da questão da CNV a gente trabalha muito esse acolhimento, né? No check-in ou no check-out. E daí um dia um jovem chegou e disse para mim, prof, você trabalha tanto a questão, né, do respeito, da conversa não violenta, mas o meu supervisor me chamou de tal situação, né, no segundo dia de trabalho, e isso me impactou muito. Daí a gente pensa assim, a gente trabalha essa parte mais humana, mais Uhum. espiritualizada neles, e daí fica muito vazio quando nesse modo, né, de ensino que eu estou inserida, profissionalizante, a empresa pegar junto, a família dar essa Uhum. estrutura, porque são famílias, às vezes chega um jovem assim que a família teve discussão, teve violência, às vezes, até mesmo esses dias, era 4h30 da manhã, um aluno me chamou, claro, eu estava com a internet desligada. No outro dia eu fui olhar, prof, meu pai e minha madrasta brigaram muito essa noite, né, de briga, de bater, né, e tal. Nós estamos saindo de casa, eu não vou no curso amanhã. Então, são situações de nada de estrutura, né? Daí tu chega lá, tu tem que, não é que tu tem todo aquele ouvido para eles, ou até no privado, ali pelo WhatsApp, muitas vezes eu converso com eles, mas tu vê que tu tá um pouco amarrada, um pouco limitada, no sentido de que deveria a família pegar junto, a empresa que eles estão inseridos, falar a mesma linguagem, né? Mais menos violenta também com eles.
Uhum. E aí, a coisa que eu percebi é que, como as minhas são pequenas, né? Ensino fundamental 1, do segundo ano ao quinto ano, até por tempo de vida, elas já sofreram menos do que os da Eliane. Então, também trazem uma carga mais fácil de ser trabalhada. Então, fazer o check-in e fazer o check-out é uma coisa que a gente está, quer dizer, tá acostumada agora, no segundo ano, que eu estou trabalhando com elas, mas também porque o repertório delas agora já aumentou. É isso. Sim, muito bom. Que bacana ouvir de vocês aí, essa experiência prática. É isso. Alguém mais quer falar como é que foi lá dentro o papo? Vocês também gostariam de trocar? Se tiver, fale agora, o cálice para sempre. Quer falar, Maria Luísa? Uhum. Bom, eu já tinha falado da minha experiência com a infância e juventude, com a história da justiça restaurativa na escola. Então, ambas, Maristela e Marília, que são irmãs, né? Olha, vocês estavam na mesma sala. Gente, Era, e moram no Rio de Janeiro. A Marília já tem 6 netos e após a pandemia, ela também percebeu que a violência aumentou, então ela se preocupa bastante em poder fazer alguma coisa dentro da escola, exatamente com essa preocupação maior que é dos netos, né? A Maristela já trabalha com conciliação e também está se interessando bastante pela comunicação não violenta, que tem muito a ver com a justiça restaurativa. Ela agora também já está interessada na justiça restaurativa. E assim a gente vai trocando ideias. Foi trocando ideias, né, Maristela? E vamos continuar. que bom. Espero que esse encontro aqui gere conexões Sim, sim. prolíficas aí. Bacana, gente. Então, a gente segue. A ideia agora é a gente fazer aquele intervalinho tradicional e depois que voltar, a gente conversar sobre alguns temas que ainda faltam aqui, mas não é muita coisa, não. A gente precisa conversar rapidamente sobre a questão da raiva, né? A gente falou mais cedo que seria um bom tema para a gente abordar. Conversar também sobre qual o suporte das outras tecnologias de convivência dentro desse trabalho com CNV na escola e, se der tempo, acho que vai dar, a gente falar um pouquinho sobre como construir um grupo de prática, caso queira construir um grupo de prática dentro de uma escola, um grupo de prática de CNV. Então, faltam só esses temas aí. Aqui no meu relógio está dando 3h39, então a gente pode ir até 3h46. A gente volta, tá bom? Vou fazer aqui, interromper a gravação. Então, retornando, um dos temas que a gente combinou de falar é um pouquinho um debate sobre a questão da raiva, né? Que de todas as emoções, talvez seja aquela que se apresenta como um desafio mais poderoso para ver como é que a gente lida com esse sentimento. Aí eu vou falar mais da raiva na perspectiva da, da CNV, né? E sempre citando essas, esses livros que a gente citou hoje, do Arun Gandhi, A Virtude da Raiva, que Maria Cristina falou que está lendo, e também O Surpreendente Propósito da Raiva, do Marshall Rosenberg, e também tem um outro livro chamado Transformando Vinagre em Mel, não sei quem, não me lembro o nome do autor, que também é um livro bem bacana para esse tipo de entendimento. A raiva, e tem uma outra referência também, que é um vídeo da Glória Arieira, tem um vídeo no YouTube. Só vocês jogarem Glória Arieira, raiva, e vocês vão achar esse vídeo lá. É um vídeo interessante, uns 10 minutinhos. Basicamente, esse entendimento de que a raiva é um dos sentimentos básicos assim que todos nós sentimos. O Paul Ekman, que é estudioso do campo das emoções, muito famoso, localiza que são 5 sentimentos básicos
tristeza, nojo, raiva, tristeza, alegria, nojo, raiva e medo, né, que são até os 5 bonequinhos lá do filme Divertidamente. E esse, depois o Paul Ekman ampliou essa lista, botou mais sentimentos básicos, mas é meio que evidente que a raiva é um dos sentimentos mais comuns na vida da gente. E a gente costuma fazer um certo juízo de valor sobre a raiva, no sentido de que se a gente está sentindo muita raiva, a gente não é muito evoluído, né? Isso é bem comum, esse tipo de reflexão. Mas na prática, a raiva é uma emoção do nosso corpo, ela está sinalizando uma necessidade não preenchida, né? Então, é aquilo que o Marshall Rosenberg explica. Se um sentimento ele não é muito prazeroso, ele está revelando uma necessidade não preenchida nossa. Então, essa visão de que quem está sentindo raiva, como se não fosse uma pessoa muito evoluída, uma pessoa menor, que é muito violenta, agressiva, na verdade não é muito verdadeiro, né? A raiva é uma emoção natural do nosso corpo, ela se manifesta de forma natural. E aí a gente precisa lidar com ela. Por quê? Se você está dizendo que a raiva não é necessariamente negativa, para que a gente precisa lidar com ela? Primeiro, que quando a gente está com raiva, a gente não está bem. Então, para a gente estar bem, a gente precisa diminuir. A gente não é prazeroso, não é gostoso sentir raiva, né? Não é uma coisa boa. A gente está em desequilíbrio. Então, assim como não é bom sentir tristeza nem medo, né? Então, se está sentindo muito, a gente precisa entender o processo para a raiva nos visitar com menor frequência, para que a gente seja um pouco mais feliz na vida. Então, o processo que a gente vai fazer é entender o que usualmente nos causa raiva, através daquilo que a gente vinha falando sobre o autoconhecimento, de se conhecer, entender como é que eu funciono melhor, entender quais são as coisas que geralmente, quando me acontece, eu sinto raiva. Eu já falei aqui, se alguém tenta me enganar, eu usualmente sinto raiva. Ou se uma pessoa conta uma mentira muito deslavada, às vezes eu sinto raiva também. Já sei que eu funciono dessa forma. Então, quando acontecer de novo, quando alguém. Como eu já sei que funciona dessa forma, estou me preparando, estudando CNV, me preparando para ser uma pessoa mais atenta, mais observadora dos seus processos internos, quando acontecer de novo, de alguém tentar me enganar, eu vou como se eu olhasse e dissesse, olha, está acontecendo de novo. E então eu vou sentir raiva. Como se o meu cognitivo, a minha mente me preparasse, olha, está acontecendo de novo, eu vou sentir raiva nessa situação. Então a mente prepara o campo, a emoção não chega atropelando tudo, não chega como um tsunami levando tudo. É como se ela chegasse um pouco menor, como uma irritação, algo anterior à raiva, porque você meio que se preparou pelo cognitivo, dizer, ó, essa situação está acontecendo, eu já sei que eu vou sentir raiva, eu já me conheço. Então, o cognitivo prepara um campo, a raiva vem, mas ela vem menor, já a partir do seu processo de autoconhecimento. E ela acaba sendo uma energia que propulsiona a sua autenticidade. A gente falou de autenticidade também. Então, o ideal, quando você sentiu esse sentimento, é que você fale para a pessoa que está te incomodando. Ela propulsiona a sua autenticidade. Então, a autenticidade vem com tudo. Olha, eu estou com raiva porque você aparentemente está tentando me enganar. Falar, ser autêntico com a pessoa, o que você está sentindo. Né? Olha, estou com raiva porque você aparentemente está tentando me enganar, ou porque você falou alguma coisa que parece ser uma mentira deslavada, isso me deixa com raiva. E aí você fala para a pessoa, e obviamente a pessoa vai trazer o argumento dela, e você vai tentar dialogar sobre isso com empatia também. Mas se a raiva tiver num volume muito grande, você não consegue muito, o canal da empatia fica um pouco trancado. Se você tiver com uma raiva maior, uma dificuldade maior de sentir empatia pela pessoa,
por quem você, naquele momento, está sentindo bastante raiva. Então, ela vai modular um pouco da sua autenticidade, vindo numa frequência maior. E aí, o ideal é colocar essa energia para fora. Essa é a função. Esse é nas palavras do Marshall Rosenberg, o surpreendente propósito da raiva. O propósito de propulsionar a sua, a sua autenticidade. De que você realmente, como está com raiva, você fale para as outras pessoas sobre os seus incômodos. Então, é dessa forma que eu mobilizo a raiva a meu favor, né? Ao invés de fazer uma coisa que a gente tem a tendência de fazer, que é de xingar a pessoa, fazer uma gracinha, querer humilhar a pessoa. Isso é uma coisa que a gente pode vir a fazer. Ao invés de fazer isso, simplesmente mobilizar a nossa autenticidade. Falar para a pessoa o que está te incomodando. Estou com raiva porque você fez isso, isso e isso. Né? E se a gente chegou num nível que é o da ira, né, que é essa raiva muito profunda, muito enraizada, talvez você chegue num campo onde tudo que você vai querer é machucar a outra pessoa. É meio que como se você quisesse uma vingança, porque você está com muita raiva, né? Então, isso acontece com a gente, né? Precisamos reconhecer que é dessa forma que acontece. Está com muita raiva e tudo que você quer é que o outro saia machucado também. Então, nesse momento, a Glória Arieira, nesse vídeo que eu falei para vocês, ela até comenta que é como se alguém filmasse você e depois você visse o vídeo e você fala, nossa, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa que só quer vingança, que é agressivo. Você está com muita raiva, né? Você nem se reconhece se você vê a imagem depois. Então, se você estiver nesse estado emocional, aí não tem saída qualificada, porque tudo que você vai querer fazer é machucar a outra pessoa. Então, não tem uma saída que seja benéfica nesse tipo de caso. A melhor saída é dizer para a pessoa: nesse momento, não posso interagir com você porque eu estou com muita raiva, estou com vontade de te esganar. Então, nesse momento, não dá para eu falar com você. Claro que não vai falar nesse tom de voz que eu estou falando aqui. Então, é isso, assim, se você consegue, através do seu cognitivo e desse processo de autoconhecimento, frear a intensidade da raiva, a raiva vir numa intensidade somente para mobilizar a sua verdade, a sua autenticidade, de você falar sobre os seus incômodos, e se ela acabar vindo num nível mais intenso, aí não tem saída qualificada. Aí a ideia é esperar um tempinho, amanar um pouquinho para depois voltar e conversar sobre isso. A raiva ainda vai estar presente, mas não vai estar presente naquela fervura, naquela tempestade tão intensa que estava antes. Então, isso basicamente é o que traz em toda essa bibliografia que eu mencionei, o Transformando Vinagre em Mel, Surpreendente Propósito da Raiva, Virtude da Raiva, todos trazem essa, essa reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês, e aí a minha avaliação, ó, que eu tô falando sobre esse tema faz aí 11 minutos, mais ou menos. O que custa 11 minutos numa escola? Você falar isso para as crianças. Educar elas a lidar com a raiva. Né? Educar elas de que, não, se você sente raiva, não tem nada de errado nisso. Você só tem que tomar a atitude certa. Atitude certa não, atitude melhor para você, para outra pessoa e tal. Que custa 11 minutinhos de uma fala que vai eventualmente ajudar essas crianças a lidarem com uma emoção que vem presente nelas o tempo todo e elas não sabem lidar com isso e elas estão imersas em sistemas de crença, em filosofias que muitas vezes dizem que esse sentimento é errado, que a raiva é errado, e aí como é que eu vou lidar com isso? Né? Então elas ficam negando algo que está no corpo delas, né? E aí, o que custa a gente trazer esse tema, dialogar e trabalhar ele na sala de aula? Então, esse é a proposta que eu deixo aqui para a gente amadurecer. Né? Alguém quer falar sobre isso?
sobre essa questão da raiva. Marília, você está falando? O seu áudio está fechado. Estou falando. Diga. Então, eu gostaria de entender assim, qual é a sua visão da raiva e as redes sociais. Tem alguma? Ixi, tem. Tem, né? Isso é todo um debate profundo, né? A gente está vivendo um tempo onde, evidentemente, as redes sociais estimulam o ódio, né? Nem vou usar a palavra raiva, porque o ódio engaja. E na medida que engaja, você passa mais tempo ali. Se ele te engajar, tudo que te engaja, você passa mais tempo ali. E passando mais tempo ali, você vê mais os produtos que estão sendo exibidos ali, publicidades, e isso dá mais dinheiro para as plataformas, que são uma empresa privada em busca de lucro. Então, o ódio, ele engaja. E aí, as plataformas que poderiam ser uma estratégia profunda de produzir diálogo e entendimento e para a gente tomar as decisões sobre um mundo melhor, um país melhor, a tecnologia a serviço da nossa comunicação, elas acabam, né, não todas, né, uma parte delas, principalmente o Twitter, né, que agora acabou, né? O Twitter acabou virando a plataforma do ódio, né? E aí fica complicado, porque você não consegue estabelecer um debate mais profundo sobre temas que são de interesse nacional e fazer o debate numa perspectiva que interesse, que é a de unir pessoas que pensam diferente, porque para conversar com pessoas que pensam parecido, é fácil, né? Basta eu pegar os amigos que andam comigo todo dia e conversar com eles e a gente vai se identificar em tudo. A gente pensa tudo mais ou menos parecido. Agora, que pessoa que tem uma outra leitura sobre a realidade é que é mais desafiador. E a plataforma poderia estar a serviço desse tipo de conexão, mas elas não estão, né? Elas acabam é, tribalizando a sociedade, no sentido de que essa expressão é do Ronaldo Lemos, que estuda muito isso, no sentido de colocar você junto com as pessoas que têm a leitura mais ou menos parecida contigo, e aí no dia que o algoritmo te joga para fora daquele grupo, você produz um estranhamento muito grande e ataca. Então, é desafiador, é um cenário que a gente vai aprender a lidar com ele a partir de agora, porque tudo isso é novo para todos nós, né? Todos nós aqui presentes crescemos num mundo onde não tinha isso, no máximo que tinha era Orkut, era uma coisa mais rudimentar, então a gente está tendo que aprender essas coisas enquanto elas acontecem e se desenvolvem, e elas não estão submetidas a legislações tentam escapar, né, de legislações nacionais, uma vez que as plataformas são localizadas em outros países, e aí isso é desafiador. E aí, como a gente lida para usar as redes e não estimular muito o confronto, a gente primeiro tem o paradigma do soldado e do, como é que chama a palavra? Sentinela, que vocês podem achar no YouTube um TED falando sobre isso. Só que é em inglês, TED, Soldier e não sei como é que é sentinela em inglês, eu esqueci. A pessoa que dá esse TED é a Julia Riff, alguma coisa assim. Que é basicamente a ideia assim, quando você está na rede social, você ser mais o sentinela do que o soldado. Ser mais o sentinela do sentido de que aquele que observa tudo que está acontecendo, que muda de posição. Sentinela é aquele cara que fica observando, né, os países lá que estão em guerra, ele fica observando e mudando de opinião de acordo com o que ele vê, observando de cima e tal, e tá sempre aberto a rediscutir algo que ele já achava antes. O soldado é mais aquele que vai para a guerra para defender o seu exército, não importa o que aconteça. Então, nas redes, a gente ser mais o sentinela do que o soldado, no sentido de estar mais observando tudo, aberto à mudança de opinião, sem sete pedras na mão, sem cair nas provocações que são muitas,
a gente ficar mais atento a ser esse sentinela e a não se engajar facilmente em cancelamentos, né? Porque a tendência é que a gente se engaja, mesmo nós aqui que somos bacaninhas, estamos estudando a comunicação não violenta, somos pessoas de caráter legais aqui, mas a tendência é a gente, quando começa todo mundo a falar no Instagram que o Dalai Lama é pedófilo, eu fico convencido de que ele é mesmo pedófilo e engajo e falo também. E também critico e também... então, assim, a gente tomar muito cuidado com esses cancelamentos, porque alguns precisam... alguns a pessoa comete uma fala muito negativa, ela precisa entender as consequências da nossa fala. Mas tem alguns casos que a gente a punição é muito pior do que a pessoa fez. É como se o tribunal da internet ele fosse mais rigoroso do que o que a pessoa de fato fez. Então, se uma pessoa, por exemplo, uma pessoa fez um tweet uma vez, eu posso até recuperar um vídeo falando sobre isso. A pessoa fez um tweet que o tweet era muito infeliz, era uma frase muito ruim que a pessoa não poderia ter dito. Mas ela fez o tweet e entrou no avião. Quando ela saiu do avião, a viagem durava umas 8, 10 horas. Quando ela saiu do avião, estava todo mundo destruindo ela. O tweet tinha viralizado no mundo todo e ela saiu do avião sem saber que isso estava acontecendo. Ela não era uma pessoa conhecida e estava todo mundo comentando sobre o absurdo daquele tweet. Então a gente pune porque são muitas pessoas, é uma rede. Então a gente pune de forma muito mais grave do que o que a pessoa fez. Eu costumo dizer que a lei de Talião é pior do que a lei de Talião. A lei de Talião já tem as suas contradições, né? A lei de Talião é olho por olho, dente por dente. Né? Que o Gandhi até falava, olho por olho, dente por dente, o mundo vai terminar com todo mundo cego. Se você for revidar a violência de todo mundo vai ficar cego. É pior do que a lei de Talião, porque a pessoa comete uma coisa grave X e eu estou dando uma punição 100 vezes X, né? Porque é muita gente e a pessoa é destruída publicamente por causa de uma opinião, às vezes é uma opinião realmente ruim, um tweet realmente infeliz que a pessoa não deveria ter feito, mas a punição é muito forte. Então a gente precisa pensar 1000 vezes antes de se engajar no cancelamento, porque o desejo interno é de se engajar. A gente é humano também. A gente vê todo mundo revoltado com aquilo que a pessoa falou, a gente lê e fala, nossa, isso é revoltante mesmo, e se engaja, entende? E aí a gente acaba caindo num, num processo de massas que é bem complicado. Eu tenho uma palestra sobre isso, eu vou procurar e mandar para vocês. Tá no YouTube, em algum lugar aí. Você ia falar, Isabel? É porque essa sua fala me leva a um lugar da responsabilização, né? Que nas redes sociais não há. A responsabilização na rede social, ela é inexistente, porque você fala o que quer, como quer, quando quer, para quem quer. Não, aquilo que a gente falava lá no início, que a justiça restaurativa, inclusive, trabalha, que é com a busca do entendimento da responsabilização, não há. Tanto de quem emite como de quem cancela, enfim, da loucura toda que envolve esse ambiente. Porque, por exemplo, pegando esse exemplo que você falou, a pessoa postou algo infeliz. Então, a gente já começa por aí. Se passasse pelos 3 filtros de Platão, será que teria postado? Né? Sócrates. E aí, depois, a mesma coisa. Será que todos aqueles que reagiram àquilo, enquanto a pessoa nem reagiu ao primeiro, né? Porque estava offline, que é outra coisa que parece ser um imenso pecado capital, ficar offline, né? Parece que algo que você publica e que ninguém reagiu, você se deprime com isso, né? Então, nessa sua fala me veio muito a falta de responsabilização. Sim. Você pode fazer o que você quiser. E aí, isso, o poder fazer o que quer,
a gente chega nessa geração que eu trabalho, que é pequenininho, que vem de... Eu trabalho com classe média baixa e baixa, né? Vem de uma família que começa a se empoderar e que acha que, então, os filhos podem tudo, automaticamente significa que o educador nada pode, porque o filho sempre pode tudo, partindo daquilo que é conveniente, aquilo que é inconveniente socialmente. É isso. Sim. Boa reflexão. Tem essa questão mesmo. Agora está tendo uma movimentação no Brasil para a regulamentação das redes, né? Para evitar isso que você acabou de fazer, mas por enquanto está engavetado lá na Câmara porque não tinha votos suficientes para ser aprovado. Mas tem que regulamentar as redes para que isso que você falou não continue acontecendo, né? De a pessoa poder fazer tudo o que quer sem ser responsabilizada. Precisa de uma regulamentação, uma regulamentação sem que não seja censura, e as pessoas precisam ser responsabilizadas, e aliado a isso que você está trazendo, tem o fato de que atrás de uma tela eu sou outra pessoa, né? Já viram aquele desenho do Pateta? Aquele desenho que o Pateta, ele é um cidadão legal e tal, e depois ele entra no carro e se transforma. Já viu? Esse desenho é clássico, desenho animado. O Pateta é um cidadão legal, vai na missa com a família, é bonzinho, cuida dos filhos e tal, aí ele entra no carro e se transforma. Isso é o cara atrás das redes. Ele é um cidadão pacato, trata o vizinho com amorosidade, vai com a mulher na missa, leva o filho na escola, lava a louça, ele é um cidadão bonzinho e tal, famoso cidadão de bem, mas quando ele está atrás de uma tela, ele vira uma outra pessoa que xinga, que é agressivo, então esse é um cuidado que a gente precisa tomar. E também precisa, assim, é bom a Marília ter trazido esse tema, que a gente precisa também educar para o uso das redes. Eu dei uma palestra numa escola esse ano mesmo sobre educação para como usar as redes sociais, dei para os meninos assim, falando de todos esses problemas que as redes têm. Fiquei muito impressionado com como eles tinham domínio do debate sobre rede social, sobre inteligência artificial, como eles estavam por dentro, eles sabiam conversar sobre isso. Isso é uma coisa que a gente precisa levar para a escola também. Eu queria falar agora, se já tiver passado o desejo de fala de vocês, de como as estratégias complementares, chamei aqui de estratégias complementares, né? O propósito desse encontro aqui é muito de estratégia, esse terceiro encontro, mas que são basicamente as outras tecnologias de convivência. Então, a primeira a gente já falou amplamente sobre ela, o Círculo de Construção de Paz. Confio muito nessa ferramenta. Essa foto é uma peça de centro de um círculo de paz realizado em escola. Kay Pranes desenvolveu isso trabalhando nas escolas norte-americanas. Eu tenho até o desejo de ir lá nos Estados Unidos para ver esse trabalho, como já fez a Cris, né? Que a Maria Cristina comentou, a Cris, nossa amiga, ela já fez isso. A Kay Pranes vai estar no Brasil mês que vem, eu vou para Belo Horizonte num evento com ela, vai estar em Belo Horizonte, Fortaleza e mais uma cidade, que eu esqueci agora. Porto Alegre tá junto. Porto Alegre? Eu vou lá em Belo Horizonte, que é aqui mais perto de mim. Porto Alegre, Recife, Fortaleza. Né? E aí, esse instrumento poderosíssimo para se lidar com conflito em escola e também para se, independente de conflito, para se ampliar as relações de convivência. Então, às vezes, você faz um círculo de celebração, um círculo. Se você lê lá aquele PDF que está até gratuito na internet, dos corações, alguma coisa assim que fala dos círculos de paz, tem lá os diferentes círculos de construção de paz. Tem o círculo que é de celebração, o círculo que é sobre conhecimento, para você firmar um conhecimento. Então, tem os diferentes tipos de círculo quando não há conflito.
Se você faz um círculo celebrativo, ele ajuda, inclusive, a acontecer menos conflito na escola, porque as pessoas ficam mais conectadas pela empatia, né? Então, ele vai para além do que simplesmente o debate sobre conflito. Aí eu queria trazer também essa tecnologia de convivência, que são os jogos cooperativos, também super importante. Vai ter agora em Brasília também o FICO, né? Festival Internacional da Cooperação, onde vão estar os principais nomes desse debate vão estar lá, o Fábio Broto, acho que vem também Terry Orlick, do Canadá, que é uma referência também nesse tema, o Beto de Santos, e vão estar nesse festival. Os jogos cooperativos os jogos cooperativos, quem não sabe o que é basicamente os jogos que trabalham sem vitorioso, né? Por exemplo, jogar frescobol na praia, né? Não tem um vitorioso. O objetivo dos dois é deixar a bola no alto. Ou pular carniça, né? Não tem um vencedor. E aí, você, quando usa os jogos cooperativos na escola, você amplia os laços entre eles, você amplia valores como, obviamente, a cooperação, a confiança, tem jogos baseados na estruturação da confiança, a solidariedade, né, aprender a dividir as coisas. Então, quando você estimula esse tipo de tecnologia de convivência na escola, a tendência é que esses meninos eles fiquem meninos e meninas, né, fiquem mais cooperativos e que tenha mais empatia entre eles, mais conexão amorosa. E aí, evidentemente, que os conflitos vão acontecer em menor porte, né? E você pode também, eu já fiz dessa forma, não é tão comum, mas eu já fiz isso, de você, num dia que você vai facilitar o círculo de construção de paz, você inicia com um ritual inicial, que é um jogo cooperativo. E aí você não está entrando diretamente no conflito, você está fazendo um jogo. Pode ser um jogo simples, né? Pode ser um jogo com as mãos, assim, né? Tem um jogo que é divertido, que você faz tatá, teté, titi e tal. E aí você faz enfim, não vou aqui explicar como é que é o jogo, mas é uma coisa que você faz com as mãos, assim, todo mundo e aí você vai se divertindo, você vai dar risada, você se sente conectado com aquele coletivo e depois você vai com uma conversa que pode ser uma conversa que incorpore elementos de desafio para as falas. Então você criou inicialmente um ambiente de empatia, porque há uma preocupação da Key Prandes quando faz o círculo, é que as rodadas iniciais você não entra ainda no conflito. Você estava falando, como disse a Maria Luísa, você fala primeiro ali, faz o seu check-in, depois você fala dos valores, né? Por que tem essas rodadas iniciais? Porque você está conectando as pessoas estão num processo de se conectar emocionalmente umas com as outras. Você está menos preocupado em resolver o problema que está acontecendo. Nesse momento, é primeiro as pessoas se escutarem, criar um campo de escuta. E depois que tem esse campo de escuta criado, você vai para o círculo, usando sempre a comunicação não violenta. Então, é isso. Assim. Então, você pode associar essas duas tecnologias de convivência, essas duas formas, e começar com um jogo cooperativo simples, né, que não seja esse da bola aqui, uma coisa mais simples, feita em círculo, e depois você vai para o círculo. Pode fazer isso. E, gente, quando você fala tem algumas coisas que a gente fala na hora do círculo, que a gente fala muito, e que não sei se todo mundo se dá conta que isso é pura CNV na veia, que é quando você fala, por exemplo, olha, pessoal, fala em primeira pessoa, não é para fazer uma fala analítica sobre o processo, falem de você, de como é que você está percebendo internamente isso, fala do seu sentimento, do que faltou para você e tal. Você está falando para a pessoa usar a CNV, basicamente é isso. Ou, assim, quando outra pessoa estiver falando, ela está com o objeto de fala na mão, com o bastão da fala, segurando. Quem não está com o bastão da fala na mão, está sendo convidado a escutar. Então, escute com empatia. Escute, inclusive, a pessoa que pensa diferente com você, sem muito julgamento.
tentando entender o ponto de vista dela, tentando respeitar o ponto de vista dela como tão legítimo quanto o seu. O facilitador, às vezes, faz esse tipo de fala que eu estou fazendo aqui. Você está falando isso, você está falando de CNV. Basicamente, você está falando de comunicação não violenta. Você está... é importante um facilitador de círculo que seja versado em CNV, porque falar isso é falar de CNV, né? Pedir para a pessoa estar em atenção plena, sem muito julgamento, mais num, num movimento de empatizar com as falas, né? Na hora que for a sua vez de falar, falar com verdade, falar com autenticidade. Tudo isso é a CNV trazida para o cotidiano, para o dia a dia. Então, isso que eu queria trazer, né? Outra coisa que também as escolas fazem muito uso dessa tecnologia é o Cine Debate. Basicamente, você vai passar um vídeo sobre um tema que você quer trabalhar e aí depois fazer uma conversa entre eles e uma conversa que seja de preferência em círculo, com objeto de fala, com um formato mais ou menos parecido com o do Círculo de Paz. Não precisa fazer o centrinho, não precisa ter uma rodada de valores, tal, mas vocês vão conversar com o objeto de fala sobre o filme. Então, isso é um instrumento também que auxilia nessa promoção de uma convivência mais plena dentro da escola. E é uma coisa que as escolas já fazem há muito tempo, né? Passar um vídeo e conversar sobre ele. Só que você está fazendo isso observando o ritmo dos círculos restaurativos. São essas as principais coisas que eu queria trazer. A gente poderia também falar de contação de história. Contação de história também é um instrumento de promoção de convivência, porque a história, você se conecta com a história pela empatia. Lembra que eu falei ontem de falei que às vezes você assiste uma novela e você sabe que é tudo mentira, que foi inventado por um roteirista, mas mesmo assim você chora junto com o personagem e tal, porque é a empatia natural que está dentro da gente, que acontece naturalmente. Na contação de história isso também acontece, né? Aliás, novela é uma contação de história, né? Filme é uma contação de história, então isso acontece. Tem até uma autora de direitos humanos que se chama Lynn Diff, alguma coisa assim, Lynn, uma autora interessante sobre o tema direitos humanos, que ela vai trazer que as pessoas só tiveram a noção de lutar por direitos humanos, lutar por direitos que são de todos os humanos, a partir do século XVIII e XIX, quando, com a capacidade de reprodução em massa de arte, né, a tecnologia permitiu que se produzisse livros em série ou teatro em série, porque surgiram as gráficas e tal, que você pode produzir um monte de livro de um mesmo autor, e as pessoas passaram a ter condições de ler uma história e se conectar com o personagem da história. E aí produziram esse sentimento de empatia, sentimento de conexão com o personagem e passaram a entender essa ideia de que todo ser humano do mundo inteiro tem os mesmos direitos. Essa ideia de que todo ser humano do mundo inteiro tem os mesmos direitos, seria estranho a seres humanos anteriores a essa época. Isso é uma tese da Lynn Diff, lá, que é uma autora desse campo dos direitos humanos. Então, é isso, assim, a contação de história ela te leva à conexão humana, mesmo com personagens inventados, criados. Ela conecta e conecta todo mundo que está ali. Então, ela também é uma tecnologia de convivência a ser usada nas escolas e muitas escolas abordam isso, até porque isso também estimula o lúdico, né? Estimula a inventividade humana. Isso também, para a criança, é muito poderoso, né? É uma coisa que as escolas fazem há séculos, né? Contação de história. Queria checar, tem ainda um último tema para trabalhar, mas eu queria checar com vocês se alguém sentiu de falar sobre essas questões. Senão a gente já vai para o último tema. Não sei por que a minha garganta está pedindo tanta água hoje. Deve estar muito seco, Leandro. O rio está muito seco, Leandro. Já veio Ah, até é isso? advertência. O rio está muito seco. Olha, não sabia disso.
E pensando bem, são 7 horas e meia falando, né? Se pegar todos os 3 encontros, é muito tempo, né? A gente não se dá conta que fica dividido. Mas agora falar sobre o último tema, que é, eu incorporei isso nesse curso, porque ele é uma pergunta que me fazem, aí as pessoas vão fazendo as mesmas perguntas, eu vou incluindo na, na programação, que é assim, uma das estratégias possíveis, quando eu botei lá, fiz aquela sistematização, tentando ser o mais didático possível do que pode ser feito. E aí eu botei aqui, até retomar. Eu botei isso aqui tentando ser o mais enxuto e direto possível. Aí tem aqui, número 2, letra E, formar grupos de prática entre os professores. O que é esse grupo de prática? Existem grupos de prática para as pessoas, é uma possibilidade que a escola pode fazer, formar grupo de prática. Pode ser grupo de estudo e prática, ou só grupo de estudo, né? Que são isso? São pessoas que, assim, para entenderem melhor a CNV, formam grupos de prática. E aí você, uma vez por semana, ou se uma vez por semana é muito, você faz uma vez por 15 dias, uma vez por mês, vai depender da agenda da escola. Você forma um grupo para praticar CNV e para ir fortalecendo essa musculatura, como se estivesse indo na academia, fortalecer a musculatura. E aí, se for grupo de estudo, você vai pegar os livros do Marshall Rosenberg e de outros autores e dar uma lida, entender, ler junto, entender junto, conversar sobre os livros, como qualquer grupo de estudo faz. Se for grupo de prática, você pode fazer exercício. Geralmente é exercício, 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 e aí você pode fazer baseado nas 4 dimensões e nos 2 eixos, tipo observação, sentimento, necessidade, pedido, autenticidade e empatia. Você pode fazer cada encontro priorizando uma dessas palavras para ver como que os exercícios vão ser elaborados. Hoje o encontro é mais sobre pedido, então vamos dar aqui a situação, cada um vai trazer uma situação e vamos elaborar juntos os pedidos. Então, vamos dizer, daria cada encontro fazendo dessa forma, talvez uns primeiros encontros para alinhar o que todo mundo sabe, como a gente fez aqui entre nós, tipo, algumas pessoas sabem muito comunicação não violenta, outros estão ouvindo falar pela primeira vez. Então, você precisa de alguns encontros para alinhar esses professores, para eles estarem em pé de igualdade, né? Então, precisa ali de, sei lá, 2 encontros pelo menos, para aqueles que não sabem nada sobre o tema, chegarem um pouco mais próximos dos que estão estudando há um tempão. E aí depois você vai fazendo esse grupo de prática, mergulhando em cada uma dessas dimensões separadinho e tal, e vai praticando. E aí, quando acabar, você pode retomar e tal. Então, é dessa forma que a gente faz o grupo de prática. Usamos muito, quando é presencial, o jogo Grok, né, que é aquele joguinho GROK, vou botar aqui, talvez tenha gente que não conheça. E aí, esse jogo são cartinhas de sentimento e necessidade que você pode utilizar de formas variadas, elaborar diversas estratégias possíveis, né? E aí é isso que é um grupo de prática, né? Pode ser assim, a gente tem muita tarefa, faz uma vez por mês, um encontro por mês, só para ir praticando, para ir enraizando, para ir entendendo cada vez mais e trazendo para o dia a dia. Mas vale a pena fazer esse grupo de prática. Gente, era isso que eu preparei para vocês. Não sei se alguém quer fazer alguma fala agora, nesse finalzinho de sábado. Professor, o senhor Diga. falando aí dos jogos cooperativos, eu me lembrei de uma dinâmica da professora Célia Passos, que é daí do Rio de Janeiro. Sim. Ela dividiu o grupo, como o senhor fez agora com a gente, no início da aula, e distribuiu balões coloridos. E Ah, foi antes da pandemia, tinha uma área aberta, né? E aí ela distribuiu aquelas cores para cada grupo, e aí disse que era para a gente ir
defender o nosso balão, não deixar o balão, e a gente ficava, o balão queria cair e a gente não podia deixar cair o balão, era isso. E aí a gente ficava naquele, e chegou num estágio que todo parecia um bando de crianças sorrindo, dando gargalhada, que é a história Uhum. de criar conexão, né? Sim, Antes de começar a entrar no tema, no assunto, e aí no final estava todo mundo sorrindo e ninguém tinha mais o seu balão, já estava tudo conectado, tudo misturado, né? As cores, sim. ninguém sabia mais qual era nem sua cor, ficava todo mundo querendo defender, mas é uma dinâmica muito engraçada. Então, eu achei bem interessante essa história aí dos jogos cooperativos, né? Sim. Porque Que cria uma legal isso. conexão, né? Qual cidade que foi isso daí? Foi em Fortaleza. Ai, que bacana. Ela ministrou o curso naquela ONG Terra das Homens. Ah, sim. Essa ONG é muito atuante, É né? uma ONG. A Célia é uma amiga querida, eu não conhecia essa dinâmica, adorei. E esse trabalho que eu mencionei para vocês que eu vou fazer na semana que vem em Rio das Ostras com homens autores de violência, vai uma amiga minha que é a Dani Fusaro, que vai fazer um trabalho com as vítimas, né, da violência doméstica. E ela pediu para o tribunal providenciar balões. Então, agora você falando, eu entendi por que que ela pediu esses balões lá para o tribunal. Professor, eu fiquei imaginando, antes de começar um círculo, um círculo mesmo de conexão, criando empatia, a Hum. pessoa com raiva, né? É, A vítima e o agressor, o ofensor, e aí todo mundo essa coisa do balão, nessa né? agonia procurando o seu balão e dando gargalhadas. Quando vai começar o ciclo, já está todo mundo conectado, viu? É muito interessante. Bacana. Vou até depois conversar com a Dani sobre se era isso mesmo que ela vai fazer. Aí eu até não entendi nada. O pessoal do tribunal falou para mim essa semana: você vai precisar de balão também? Eu falei: balão para quê? Agora Olha você que faz falando, eu um entendi. tempão, olha, faz um tempão essa dinâmica aí, mas quando o senhor falou em jogos cooperativos, eu me lembrei. Sim. Achei muito interessante. Uma outra coisa bacana que a Célia criou, quando ela teve uma vez que facilitar um círculo muito grande, ela criou a coisa de passar dois bastões. Então tinha um bastão em cada ponta e essa pessoa falava, passava o bastão, aí do outro lado a pessoa falava e passava o bastão. Aí as pessoas perdiam um pouco a ideia de, nossa, vai demorar um tempão para eu falar, porque estava passando dois bastões, entendeu? Então ela inventou o círculo com dois bastões, como tinha muita gente, ela criou isso. E aí funciona, pelo menos para criar uma ilusão, na verdade, né, de que não vai demorar tanto tempo para eu falar assim, porque está tendo dois bastões. Na verdade, vai demorar o mesmo tempo, né? Mas cria essa ilusão de ótica. Sim. Alguém mais quer falar, gente? Uma despedida aqui. Meu relógio já são 4h32, mas tem Ah, eu espaço. falo. Diga Eu aí. falo rapidinho. Não, só agradecer realmente aqui as trocas, né? Saio aqui mais Sim, inspirada. E já nas trocas em pequenos grupos também já peguei dicas, já tô vendo aqui outras formações, porque eu tenho percebido esse desejo também, não só de implementar mais ações, mas ao mesmo tempo de buscar um pouco mais de conhecimento. E eu já estava sim, pesquisando sobre a questão dos círculos, né? E tinha perguntado sobre um amigo, e aqui hoje veio em pauta alta isso também, né? Eu disse, acho que tá aí um outro caminho para poder contribuir para esses estudos que eu já tenho praticado de CNV, né? Então, acho que sim. vai agregar bastante aí esses novos conhecimentos. Então, quero dizer que saio inspirada aqui pelo grupo com tantas coisas e isso bem forte dentro de mim. Muito obrigada. Muito bom, amigo. Eu quero acompanhar aí os trabalhos que você está fazendo aí na cidade. Então, não some não, que eu quero ver tudo isso que você e a Eliane estão fazendo aí. Tá bom? Quero contribuir. Obrigada É, também, digo eu, por a Lídia que me indicou o curso, Leandro. E uhum. saio daqui também cheia de ideias, cheia de vontade para poder fazer a diferença aí.
Ai, que bacana. Que bom. Vamos falando. Aproveitar também para agradecer, professor, pelos ensinamentos, adorei bastante, valeu a pena. No fim de semana a gente fica, meu Deus, como é que eu vou conseguir de manhã, de tarde, à noite, sexta-noite? Mas foi ótimo, passou tão rápido e a gente só tem a agradecer. Palavras de gratidão mesmo. E eu espero poder trazê-lo ao Piauí para o senhor também. Multiplicar, né, esses seus conhecimentos aqui com os piauienses, os nordestinos, Quero que, ir. que Vamos são sim. tidos como violentos, né, Imagina. mas que têm um coração enorme. Às vezes É, só falta uma instrução, uma orientação. sim. É isso. Ainda Muitíssimo bem que obrigada. vocês são violentos. Aqui no Rio a gente não enfrenta nenhum problema de violência. É tudo muito tranquilo. Imagina, todas as capitais têm esse desafio hoje da violência, né? E me leva aí sim. Estou a fim de ir. É Teresina, né? E aí, com esse A programa gente, agora de justiça restaurativa na escola e aplicar aí a, a, a CNV, né? Que é sim, muito importante, a comunicação não violenta, e a gente já utilizava sem conhecer, né? Só com o livro, já todo mundo já comenta, todo mundo é, deseja uma comunicação não violenta, e tendo alguém para trazer essa prática para a gente, só temos a agradecer. bom. Eu Então, queria agradecer, fala, querido. queria agradecer a você a oportunidade de a gente ter, né, tido esse conhecimento. No meu caso, eu nunca tinha feito um curso sobre CNV, eu sempre li, né, via vídeos e tudo mais, então eu nunca tinha feito um curso. E eu estava assim muito empolgada para fazer, né? Sim, E gostei bastante do curso, gostei da troca e dizer que eu estou aberta também para continuar essa troca com quem quiser, né? Conversar, estou aberta para a gente continuar. sim. Tomara que a gente continue em contato, conversando e trocando lá no grupo. Então é Era, isso. era Oi, isso mesmo, Leandro, que eu queria falar, te diga. agradecer, porque é sempre bom te ouvir. E a minha ideia é a mesma da Jacenira, que a gente possa aproveitar esse grupo para trocar. Quem sabe a gente se reúne para praticar um dia, aproveitar um grupo tão diverso e tão bacana. Fica aí, o dia que alguém tiver inspirado, propõe, Vamos sim, vamos só sim. depende da gente. Gostei da proposta. Quando Fazer um tiver, círculo, né, professor? fazer um círculo. Quando tiver, eu faço alguns encontros de para praticar comunicação não violenta com o pessoal da Jornada Cultura de Paz. Jornada Cultura de Paz é uma formação que a gente tem em Cultura de Paz de março até dezembro. Uma formação de ano inteiro, no estilo de uma pós-graduação. E aí tem encontros para praticar a comunicação não violenta, encontros avulsos, assim. Esse mês não teve por causa dessa minha mudança, né? E aí, quando tiver o próximo, eu convido vocês sim, a gente vai lá e pratica um pouco, se conecta um pouco mais, e quem puder, né? Quem tiver disponibilidade de agenda, a gente faz. Geralmente é no meio da semana, uma quarta noite, uma quinta noite, tá bom? Então, um bom restinho Obrigada. de sábado para vocês e a gente Até logo. vai. Obrigada, Leandro. Obrigada, Tchau, turma. Bom obrigado a final de todos. semana. Obrigada. Obrigada, Tchau. bom fim de. Tchau, tchau, gente. Abraço em Tchau. todos.